Olá pessoal, vamos falar de mais um vídeo hoje e é o Chefote Mil falando e vamos falar do Campeonato Paulista de 99, ou seja, já estamos quase entrando na década do milênio, né? Em relação aos estaduais do Rio e São Paulo, né? Enfim. E vamos falar do Campeonato Paulista de 99 e vamos falar do regulamento, né? O regulamento foi quase o mesmo de 98, né? Onde os times grandes, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos entravam só na segunda fase. Na primeira fase, os quatro grandes não entravam, né? E com isso tinha 12 times, né? Os pequenos ali jogando em dois grupos de seis, tal, né? E os quatro primeiros, né? No caso, os dois primeiros de cada grupo, né? Juntando quatro, né? Entram na segunda fase e os dois últimos jogam ali o quadrangular da morte, né? Para saber os dois piores, né? Onde eram rebaixados para a segunda divisão de 2000. Aí na segunda fase, enfim, os quatro grandes entram, né? São 12 times, né? Eles se enfrentam em dois grupos de seis cada, né? Só que aí muda um pouco. A Federação Paulista é impressionante, né? Sempre inventava regulamentos malucos, né? Eles se enfrentam em dois grupos de seis, tá? Só que são três turnos, não são dois, como deveria ser, né? Mas um detalhe, sendo que o primeiro turno com duelos de um grupo contra o outro. O segundo turno e o terceiro turno eram dentro da chave, ou seja, teremos mais de 10 jogos, acho que teve 20 jogos, né? Essas fases aí, nem sei, enfim. Com certeza 20 jogos aí por aí deve ter batido. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a semifinal. E aí, todo mundo sabe, né? Semifinal é final, né? O critério de desempate era a melhor campanha na segunda fase, tá? E agora vamos falar do campeão de 99, que foi o Corinthians, né? O Corinthians, né, ano sim, ano não, era campeão paulista, né? E isso se perdurou até 2003, entendeu? Enfim, na primeira fase não, na segunda fase, né? Na verdade era a primeira, né, para os grandes, enfim. O Corinthians estava conciliando entre Libertadores, Paulista, Copa do Brasil e Rio-São Paulo, ou seja, quatro competições só naquele primeiro semestre, né? Se hoje, né, os jogadores, os técnicos reclamam do calendário, imagina aquela época, gente, meu Deus. E por causa disso, né, o Corinthians estava se revezando os times e tal, né, para poder jogar as quatro competições, né? É bem verdade que o Rio São Paulo acabou cedo pro Corinthians e tal, né? Mas aí teve Copa do Brasil e a Libertadores, né? A Libertadores, o Corinthians chegou até as quartas, enfim. O Corinthians estava meio que alternando os times, né? Tanto que a primeira fase do Corinthians não foi muito boa, tal, né? O time oscilou, etc, né? Mas depois que o Corinthians caiu, né, na Libertadores, aí sim o time pôde concentrar com todas as forças, né, no restante do campeonato, né? E aí o Corinthians estava meio que ameaçado de não classificar, né? Não estava ali na lanterna nem nada, mas estava ali em terceiro e quarto. O time deu uma arrancada ali no final e conseguiu se classificar em segundo lugar, né? Em 16 jogos, né? Foram só 8 vitórias, né? 2 empates e 6 derrotas. Ou seja, o time ganhou muito, mas perdia muito também. Ou seja, foi uma campanha razoável, né? E aí na semifinal o Corinthians enfrentou o rival São Paulo, né? Com o São Paulo tendo a vantagem de 2 empates, né? Pela campanha. Só que o Corinthians era um time forte em 99, né? Nossa, o time do Corinthians era muito bom. Ainda não tinha o Dida, né? O Dida viria depois, né? Acho que o Ney tava ainda. É, o time tinha, o mesmo time de 98, né? Tinha Vampeta, tinha Ricon, tinha Edilson, Marcelinho, né? Essa turma aí toda. No primeiro jogo, né, o Corinthians praticamente eliminou o São Paulo, né? O time goleou o rival por 4-0, né? O Marcelinho jogou muito, Edilson acabou com o jogo, enfim. E o jogo de volta foi praticamente protocolar, né? São Paulo e Corinthians empataram 1-1 e o Corinthians avançou. E aí na final o Corinthians enfrentou o Palmeiras, né? Ou seja, a rivalidade entre os dois, né? Tava aflorada, né? A rivalidade entre os dois times ficou aflorada no início dos anos 90, né? Teve uma pequena pausa ali e tal, mas a partir desse ano aí adiante voltou a ficar frenética, sabe? Enfim, um mês antes o Palmeiras tinha eliminado o Corinthians na Libertadores, né? E aí eles se enfrentavam, né? E com detalhe, né? O Palmeiras estava em vias de decidir o título da Libertadores, ou seja, tanto que no primeiro jogo, né? O Palmeiras mandou o time totalmente reserva, ou seja, o Felipão, tipo, dane-se o primeiro jogo, o foco é total no título da Libertadores, mandou o time reserva mesmo e, né?
o Corinthians soube aproveitar, né? No primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 3-0, né? O time ficou muito próximo do título, né? Claro, com esse 3-0. Né? E aí, uma semana depois, jogo de volta, né? O Palmeiras entrou em campo com a faixa de campeão da Libertadores, né? Com jogadores em clima ainda de festa, com alguns até com cabelinho pintado, né? Cabelinho de verde e tal. E o Palmeiras aí sim foi com os titular, né? Ou boa parte dos titular, né? E o Corinthians, né, querendo confirmar o título, né? O Corinthians sai na frente, né, com o Marcelinho, né? E o Palmeiras ameaça virar, ameaça não, vira o jogo, né? 2-1 e ameaça tentar um milagre, né? De conseguir mais 2 gols, né? Só que, né, Evair empatou e virou. Só que aí no segundo tempo o Corinthians equilibrou as coisas, né? E aí o Edilson, né, fez uma jogada ali e tal, driblou ele tentou driblar a zaga do Palmeiras, né, o goleiro, só que a bola, acho que não foi nem o Edilson, foi o Diney, não sei quem que foi. A bola escapou, então, só que o Edilson aproveitou, né, viu a brecha ali e fez o gol. E aí, minutos depois, aconteceu aquele lance, né, que todo mundo sabe, né. O Edilson começou a provocar os palmeirenses, começou a fazer umas baixadinhas e tal, só que aí ele começou a, a debochar mesmo, né? Começou a fazer baixadinha, colocar a bola em cima da cabeça e tal. E aí isso deixou os palmeirenses irados, né? Aí todo mundo foi pra cima do Edilson, né? Todos os jogadores de verde foram pra cima do Edilson, né? E aí houve um quebra-pau no Morumbi e tal, né? E isso aí demorou uns minutos, sei lá quanto, acho que demorou meia hora pra, enfim, o juiz decidir, né, se ia voltar o jogo ou não, né? E aí houve provocações de um lado e de outro, né? Os palmeirenses falando, né? Nós ganhamos a Libertadores, vocês ficam com Paulistinha, né? Enfim, né? E os corintianos, né? Claro, né? Gozando, né? Enfim. E aí, depois de meia hora, mais ou menos, né? O Paulo César de Oliveira, que era o juiz do jogo, né? Decidiu encerrar o jogo, né? Porque não tinha mais clima e tal. E assim o Corinthians foi o campeão paulista, né? Ano sim, ano não, o Corinthians campeão, né? Era o 23º título do Corinthians, né? Até aquele momento. E um título merecido, né? Um time que se recompôs no campeonato e aí no mata-mata, né? Pelo time que tinha, o Corinthians despachou os rivais, né? Aproveitou que o Palmeiras estava focado na Libertadores e foi campeão, né? Bom, agora a gente vai falar do time base desse Corinthians, né? No gol era Maurício, no gol, né? A defesa era Índio, Gamarra, Nené e Silvinho. Defesa, meio campo tinha Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, né? No ataque, né, o Edilson e o Fernando Baiano, né? E às vezes nesse time entrava o Diney, né, como titular. E o técnico do Corinthians era o Oswaldo de Oliveira, né, que estava começando a carreira ali, né? Ele era auxiliar do Luxemburgo e, né, o Luxemburgo saiu para treinar a seleção e o Oswaldo virou o técnico efetivo no time. Agora vocês vão ver os gols da finalíssima, né, do jogo do título e, é claro, né, essa polêmica embaixadinha do Edilson. E aí a gente já volta para falar do resto. E o Silvinho, como foi obrigado a ficar aqui, não vai mais, agora vai. E agora cria uma oportunidade. Ricardinho, Marcelinho, espetacular, olha o gol! Para trás, tentou domínio, largou Evair, botou no gol! Dentro da grande área, pro Arce, Evair pediu, é pra ele, olha o gol, olha o gol! Boa bola pro Ricardinho, ganhou, ficou de frente, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer! Um pouco a esperança no time do Palmeiras. 2 Corinthians, 2 Palmeiras. E o Edilson vai ser expulso. E o pessoal... Virou briga.
Que barbaridade. O Edilson foi fazer a embaixada. Olha só o Roque Júnior. O goleiro Renato reserva pegou o Roque Júnior. Então a briga aqui na boca do túnel do vestiário. Incrível a briga. Todo mundo se batendo. Marcos quer bater. Todo mundo quer pegar. O Roque Júnior está sendo contido agora. Vampeta pede calma. Agora vai o monte pra fora, hein? Parece que vai acontecer a festa, viu, Luciano? Mas a galera invadiu, hein? O torcedor já tá invadindo. E os jogadores do Corinthians comemoram. Escute aí. Bom, gente, vocês viram aí, né? A treta que houve e tal, né? Meu Deus do céu, né? Foi uma treta muito louca de se ver, enfim. E agora a gente tem que falar dos rivais, né? Porque os rivais do Corinthians, né? Que são Palmeiras, São Paulo e Santos, né? Vamos começar pelo Palmeiras, né? O Palmeiras, é claro, estava focado na Libertadores e tal, né? E é claro, estava que nem o Corinthians, né? 4 competições, né? Depois o Rio São Paulo foi embora, e aí o Palmeiras foi passando de fase nas 2 Copas, né? E no Paulista o time tava jogando com o que podia, né, tal. E ao final, né, de 16 jogos, né, 16 rodadas, o Palmeiras classificou em segundo lugar, né? Apesar de tanta maratona de jogos que não parava, o Palmeiras classificou em segundo e enfrentou o Santos, né? O Santos foi muito bem na primeira fase e tal. No primeiro jogo, empate 1-1. Não, no primeiro jogo, vitória do Santos 2-1. E na volta, o Palmeiras vence 2-1. E como tinha a melhor campanha, o Palmeiras avançou para a final. E aí nas finais, todo mundo sabe, né? Primeiro jogo, o Palmeiras foi com um time muito reserva e o Corinthians aproveitou e venceu por 3-0. Na volta com os titulares e já campeão da Libertadores e tal, o Palmeiras até que tentou, mas o time acabou vice-campeão, né? E aí teve a polêmica do Edilson e tal, enfim. Agora vamos para o Santos, né? O Santos, depois de decepcionar em 98, dessa vez o Santos conseguiu se classificar, né? Era o mínimo, né? E na primeira fase o Santos se classificou na liderança do seu grupo, né? E né, enfrentou o Palmeiras na semifinal, né? O Santos ganha de 2-1 no primeiro jogo, só que perde também pelo mesmo placar e como o Palmeiras tinha o critério da melhor campanha, o Palmeiras avançou e o Santos ficou pelo caminho. Estamos agora a falar do São Paulo, né? O São Paulo, atual campeão, tinha um time forte também. E o São Paulo foi o melhor time na primeira fase, né? Tanto que em 16 jogos o São Paulo ganhou 12, né? Quer dizer, o time só perdeu um jogo e tal. O São Paulo parecia ser um dos cotados a ser bicampeão, né? Porque Corinthians e Palmeiras estavam focados na Libertadores e tal, né? E o Santos estava... Talvez era o único que poderia ali complicar, né? Um pouco. Só que tudo isso foi por água abaixo, né? Na semifinal contra o Corinthians, o São Paulo levou de 4 do Corinthians, né? No primeiro jogo. E aí na volta, né, não tinha muito o que fazer, né? Empatou 1-1 e o São Paulo deu adeus, ou seja, de uma campanha brilhante na primeira fase para uma decepção na semifinal, quer dizer, se esperava muito mais do São Paulo numa semi contra o Corinthians e tal, né? 2 duelos equilibrados, mas nem foi, né? Por causa do primeiro jogo, né? Enfim. Bom, gente, é isso, tá? A gente falou desse Paulista de 99, né? Que os corintianos gostam às vezes de lembrar, né? Por ter batido no rival Palmeiras, enfim, né? Os palmeirenses odeiam lembrar por causa do Edilson e tal, né? É isso, tá? A gente vai ficando por aqui. Comenta, dê um like, compartilha o vídeo. A gente vai ficando por aqui de novo. É isso e falou!